Rosália, eu tenho uma curiosidade em saber, né? Porque o seu currículo é grande, né? É Master em PNL, muito mais. Apreciadora da arte ikebana. Sim. O que mais você faz, hein, mulher? Porque tô vendo que é uma mulher repleta de habilidades, né? Eu digo que eu sou uma profissional multinível, né? Uhum. Tenho várias habilidades. Tem aquele profissional que ele é desde sempre especialista em uma área bem específica. E eu até demorei algum tempo para entender de fato qual era a minha proposta de valor no meu trabalho, porque quando a gente tem muitas formações, elas têm que se culminar num ponto específico, que é o que a gente chama de DNA da marca, inclusive. Que legal, então, você tem que conversar, né? Vamos lá. Aí você pega uma pitadinha de cada coisa. Exatamente. E faz aí a gente transforma, exatamente, numa proposta singular de valor, né? Eu digo que por trás de todo profissional existe um ser humano. Com certeza. E já aproveitando, né, esse tema, habilidades, né? Todos nós, brasileiros principalmente, a gente tem muitas habilidades. Como organizar isso no dia a dia para ser produtivo, usando o conhecimento que a pessoa tem, no caso? Sim. Como fazer? Quando a gente fala, né, de construção de marca e de posicionamento de marca, porque até para elucidar o que é o personal branding, né? O personal branding é uma forma de você trazer clareza, primeiro para você mesmo e depois para o público que te assiste, que te acompanha, né? O seu segmento de mercado, para que você possa entregar aquela proposta singular que seria... Tem ali dentro o teu propósito, tem as tuas habilidades e tem as suas competências, além da sua experiência e vários outros ingredientes que culminam nessa essência. Então, eu acho que uma forma de você conseguir entregar, né, e entender melhor, primeiro de tudo, quais são as suas habilidades, é você fazendo uma anamnese pessoal, você identificando realmente qual foi a tua trajetória, o que você fez, dentro dessas experiências, o que tem valor agregado para que você possa levar algo que vai mudar a vida das pessoas, da sociedade e dos seus clientes, né? Porque a gente vê, esses dias mesmo, né? Eu estava conversando com um amigo meu, ele é fisioterapeuta de formação, né? Ele também é músico de formação. E aí... Acontece muito. Hoje, eu levei até um susto. Ele está dando aula de dança. Nossa, bem diferenciado. É bem diferente. Eu falei, nossa, o que aconteceu? Por que você fez essa mudança na sua vida? Ele falou, porque foi necessário. Tem coisas que não foram me dando o que eu queria, né? E hoje eu me encontrei na dança. E estou muito feliz e realizado. Provavelmente, uma coisa que faltou muito para ele decidir por essa escolha é a paixão. Se nós estamos apaixonados pelo que fazemos, naturalmente fazemos bem, naturalmente encantamos e naturalmente a gente vai sempre querer dar o nosso melhor. Então, é muito comum, o brasileiro ele tem essa característica de ter uma adaptabilidade muito grande. O brasileiro ele gosta do diferente, ele gosta de experimentar, ele não é engessado. Sim. Então, isso traz, por um lado, uma flexibilidade muito grande, né? Um poder muito grande de tanto doar quanto receber e ter essa troca. Não à toa nós somos conhecidos como o país das pessoas que são extremamente calorosas e receptivas. Sim, com certeza. E tem um lado negativo que é você demorar muitas vezes para identificar o que de fato você veio fazer aqui. Né? É verdade. A gente tem essa dificuldade brasileira, né? Tem, o brasileiro tem. Tem. Mas tem jeito, tá, Sandra? Tem jeito, né? Dá jeito. Durante a entrevista a gente vai descobrir esse jeito, Vamos lá. né? Como você resolveu entrar nessa área? A minha vida inteira, né, eu fui fazer um retrospecto. Eu passei também pelo meu processo de personal branding para me entender um pouco melhor. Além de, você perguntou das minhas competências e formações, eu venho já há muitos anos me entendendo, né, trabalhando o meu autoconhecimento, porque eu acredito mesmo que quanto mais a gente se entende, mais a gente consegue se conectar com o outro, se conectar na empresa onde trabalha, com os seus colegas de trabalho, colaboradores ou líderes, enfim. E desde então eu venho entendendo que eu gosto de gente, né? Você se formou em comunicação? Não, eu me formei... A minha formação base é Relações Internacionais e Comércio Exterior. E eu me formei... Fiz várias formações, né, na PNL. Então, eu fiz formações na linha de crenças, de autoconhecimento, de comunicação, liderança. Foram dentro desses padrões da PNL. E fiz um curso recentemente de marca, né? E fiquei extremamente apaixonada de branding numa escola e numa empresa pioneira aqui em São Paulo que eu valorizo muito, que é a Troiano Branding.
E desde então eu entendi que eu desenvolvo as pessoas. Agora, então vem a pergunta. Vamos explicar para o nosso ouvinte o que seria esse personal branding? O personal branding é a gestão da sua capacitação com clareza. Todo mundo já tem uma marca. Nós somos a nossa marca. Quando eu falo de marca pessoal, eu falo do que eu sou, eu falo da minha história, eu falo do que eu tenho para entregar. Se eu entendo isso e eu trago clareza na minha comunicação e gero valor para o mercado, eu estou falando de personal branding. Então, o personal branding ele é a gestão desse know-how, desse capital intelectual que vai te tirar do hard job, que é você receber por horas de trabalho, e você passar a receber pelo seu capital intelectual. Todo mundo tem algo de muito especial para entregar. Sim, sim. Todo mundo, né? Com certeza. Todos nós temos aquele lado melhor, né? O lado bom, o lado mais prático da vida. Exatamente. E por que desenvolver a marca, né? Pessoal, profissional, né? Porque seja ele um cantor, um profissional liberal, né? Um ator, é importante para o sucesso do negócio dessa pessoa? Sim, eu considero extremamente importante, principalmente porque quando você desenvolve a sua marca, você se posiciona. E nós estamos hoje num mundo que tem muita informação, né? Eu digo que tem muito nível em vários graus de informação, pouco conhecimento, muitas vezes, em várias áreas. E você tem uma dificuldade de se destacar. Então, por que desenvolver a marca? Porque quando você encontra o seu lugar especial, que só você faz, né? Vamos pegar aqui um exemplo. Eu tenho a Coca-Cola ou eu tenho a Pepsi. Quando você pensa na Coca-Cola, você pensa em brindar a felicidade. Sim. Então, ali tem uma proposta de valor. A pessoa hoje, né, o mercado, os consumidores, eles se conectam com os valores das marcas. Então, se você consegue encontrar o seu espaço, eu falo muito para os meus clientes, senta no espaço que já te pertence e leva clareza para as pessoas do que você faz e o que você faz nesse espaço que você já ocupa. Sim. Então, quando você se diferencia nesse mundo cheio de ruídos, cheio de tecnologia, onde as pessoas muitas vezes são contratadas pela capacitação técnica e são demitidas pela falta de saber lidar com o outro, né? Tudo isso é relacionado ao posicionamento da sua marca, a sua reputação, o seu DNA e vários outros fatores. Então, quando você cria o desenvolvimento da sua marca e você posiciona ela, você sai do oceano vermelho, vai para o oceano azul. Então, você deixa de ser mercadoria e passa a ser marca. Olha, que interessante, hein? E aí já começa a ter benefícios, né? Sim. A partir daí, quais seriam esses benefícios? Você vai alavancar a sua carreira, você vai levar clareza para o consumidor. Quando a gente entra num supermercado, por exemplo, nós temos lá várias marcas, né, que estão uma ao lado da outra, e o que faz a gente se conectar com aquela marca em específico são os valores que estão impregnados nela. Seja pela comunicação visual, seja porque aquela marca te transmite, né, em termos de sentimento. Então, os benefícios são vários, né? São vários. Com certeza. E, por exemplo, você disse que você tem teus clientes, né? Que você sempre ajuda eles a movimentar essa marca, né? Posicionar melhor. De que forma o desenvolvimento de pessoas interfere no fortalecimento das marcas pessoais? Eu gosto de dizer, Sandra, que por trás de todo ser humano, né, como eu já falei, vou repetir aqui, para que as pessoas, né, façam sentido, que faça sentido na cabeça das pessoas. Por trás de todo ser humano existe uma essência singular, né? E antes disso, por trás de todo profissional existe um ser humano. E por trás de toda grande marca existe um ser humano extraordinário. Então, as marcas, elas são potencializadas pelas pessoas que criaram essas marcas e que entregam algo de valor que as pessoas precisam. Então, toda marca é construída por gente. No fim, tudo trata-se de pessoas, né? É verdade. Nunca teremos a substituição do robô, né, pelo ser humano, no sentido do sentir, no sentido do acolhimento, no sentido do fazer diferente, no sentido daquela essência singular que vai fazer você se diferenciar naquele pequeno detalhe que vai fazer toda a diferença. Como que é a sua atuação como personal branding, né? Se alguém te contratar, como é que funciona? Eu desenvolvi a minha metodologia e eu sempre vou olhar primeiro, né, o meu foco, o tal do foco na essência é sempre primeiro para o ser humano. Então, eu falo que o diferencial
do meu método é justamente enxergar qual é a necessidade que tem por trás da necessidade daquela marca. E aí tem o passo a passo da consultoria de personal brand, além da palestra. O site está saindo agora, daqui a pouco, né? Mês de setembro. Terão todas as informações mais detalhadas. Olha, que chique. Vamos dar uma googada lá. Vamos. Só que a gente sempre começa pela definição de objetivos, né, Sandra? Acho que o primeiro passo para se desenvolver uma marca consistente é saber para onde ela quer ir. Então, onde que você quer chegar, o que você precisa realizar para chegar naquele objetivo específico e ir fazendo sempre uma checagem, né? O que eu quero, ele é ecológico no sentido de condizente, é real com a minha possibilidade de hoje, com os recursos que eu tenho hoje, com os apoiadores que eu tenho hoje, ou eu estou divagando, né? Porque existe o objetivo que ele é real e existe o objetivo que é ideal. E a gente precisa dividir isso em parcelas, em pequenas parcelas, né? Em partes. Quando a gente divide, fica mais leve. Esse é um dos princípios de traçar objetivos de uma forma orgânica. Então, orgânico, quando a gente pensa em orgânico, a gente pensa naquela coisa que é coerente, que é congruente. Então, esse é o primeiro passo para começar a desenvolver, né? Eu imagino que deve ser um trabalho bastante exaustivo, né? Porque, imagina, você pega uma pessoa, a pessoa fala, poxa, vamos dar um exemplo aqui. Eu trabalho com gastronomia. Sim. Né? Estou iniciando a minha vida profissional na gastronomia. Aí você pega a pessoa do zero e vai construindo uma marca. Não necessariamente do zero, né? Muita gente vem a partir já da atuação no mercado, focada numa coisa específica e, de repente, quer fazer uma transição de carreira. Igual o exemplo que você deu lá do seu amigo no começo, né? Que tem 3 habilidades completamente diferentes. Como associar isso e aproveitar. Eu falo que o personal brand, ele é um aproveitamento aprofundado daquilo que você é. Né? Então, quando a gente consegue pegar essas capacitações, juntar com a experiência, mais com o que a pessoa deseja, você consegue montar um quebra-cabeça. Mas é um trabalho que exige muito, tem que ter muita responsabilidade para se tornar um profissional dessa área, principalmente em se tratando de pessoas, né? Porque se você não conseguir olhar primeiro para o ser humano, né? Os problemas que ele está passando naquele momento e desenvolver aquela pessoa para que ela mude o mindset, para que ela mude entenda o próprio modelo mental, para que ele entenda aquele perfil comportamental que ele mesmo tem, e aí um dos benefícios é o autoconhecimento também, para alavancar a carreira e posicionar, fica bem complicado. É complicado. Às vezes para você mudar o que aquela pessoa faz aí diariamente, aquela rotina, é difícil você entrar, oi, eu sou a Rosália, vamos mexer aqui, ali. Às vezes é complicado, né? Mexer nas gavetas, abrir as portas e ainda entregar um resultado, né? Porque ele vai perguntar para você, cadê o meu resultado? Exatamente. E falando em resultado, esse resultado demora-se muito tempo? A gente sabe que construção de marca demora, mas como é que é o prazo, assim, que você trabalha? Para desenvolver e fazer esse trabalho, é uma média de 3 meses, vai depender muito da disponibilidade do cliente. A gente pode fazer sessões semanais ou quinzenais. Tem bastante tarefa, então eu falo desde o princípio que é um trabalho a 4 mãos. E outra coisa que eu deixo bem claro, Sandra, eu não vou mexer na essência de ninguém, né? A gente não tem a capacidade, como profissional, especialista em qualquer área que seja, de mudar o ser humano. A primeira coisa, né, o primeiro pressuposto para a pessoa querer passar por um processo de personal branding e alavancar a sua carreira é justamente querer bastante. Querer muito, querer mudar, querer se inovar, né? Porque a gente está num mundo cheio de tecnologia e pouca inovação. É verdade. Quando a gente pensa, né, no caminho que o mundo está, eu chamo de, né, nós estamos agora no mundo da nova era, e essa nova era, ela exige um passo à frente e também, ao mesmo tempo, alguns passos para trás. E esses passos para trás, eu acho que é essa coisa da conexão do ser humano, sabe? Da singularidade humana. Então, para desenvolver isso, precisa querer abrir a caixa de Pandora e eu, como profissional, vou ajudar, né, a pessoa a enxergar toda essa ferramenta, todo esse contexto, todo esse conteúdo que foi aberto e organizar isso estrategicamente para que a pessoa possa gerir a sua marca e tenha os resultados desejados. Com certeza, senão não vai desenvolver, né? Exatamente. Então, tem que ouvir o que a personal está dizendo para poder fazer a atuação correta. E eu sou uma facilitadora. Eu digo que eu sou uma facilitadora de desenvolvimento pessoal e personal branding. Isso quer dizer que eu vou fazer a minha parte, mas a pessoa precisa fazer a dela também. Houve casos, por exemplo, que a pessoa ela fala, poxa, eu não sei o que eu quero.
eu não sei o que eu quero, eu tenho isso. Sim. O que eu faço, Rosália? Me dá uma luz, para onde eu vou? Aconteceu isso já? Já. Eu tô com um cliente agora, inclusive, que ele tem uma dificuldade de identificar o que ele quer, uma dificuldade grande de identificar o que ele quer, no sentido de... A pessoa, às vezes, passa por várias situações na vida que ela fica, de uma certa forma, anestesiada. E a forma mais fácil da gente não sentir o problema é não entrar em contato com o problema. E aí você passa para o outro lado, que é fingir que o problema não existe. Só que as pessoas de fora estão te dizendo e te apontando, te sinalizando que aquele problema existe em você. E aí você precisa acessar isso. E uma das formas que eu utilizo de fazer a pessoa entender isso e acessar o problema é dar ferramentas práticas, onde eu vou ajudá-la a acessar os próprios recursos internos, para entender qual é verdadeiramente o problema. Por exemplo, vamos dar um modelo prático. É complexo, Sandra. Complexo, eu imagino. Eu estou querendo entender aqui, ainda não estou entendendo. Essas ferramentas, mais ou menos o que seria, né? Porque você fez vários cursos, né? Eu aplico algumas técnicas de PNL. Até com o Roberto Chanichi que você fez, Fiz também a formação. Fiz uma mentoria com a equipe dele. Algumas técnicas de PNL. Então, haja psicologia, né? Haja psicologia. Além de muito exercício, né? De muita prática, de muita experiência, de muitos anos lidando com pessoas, tendo formações para isso. E existe também aquela coisa do feeling, né? Da gente sentir, a partir do que a pessoa está trazendo, não um sentir aleatório, mas um sentir a partir daquilo que a pessoa está te demonstrando. Porque o ser humano, ele tem a comunicação verbal e ele tem a comunicação não verbal. O não verbal te diz muito mais coisa do que você pode imaginar. Então, quando a gente é treinado para ter essa percepção a partir do outro, do comportamento do outro, não que nós estejamos 100% das vezes certos, mas você vai confirmando, você vai observando, você vai validando com o teu cliente, você chega num ponto que eu chamo do foco na essência, né? Você chega naquele ponto essencial do que a pessoa precisa. E para isso, tem várias técnicas de PNL, eu tenho várias ferramentas de coaching também, porque tem formação na área. Tá, mas aí, por exemplo, você fala o que para a pessoa? Vai para casa, medita, dorme, pede para Deus iluminar sua cabeça? O que que é? Não vou para essa área muito holística, não. Vou para uma área bem material, né? Existe boa formulação de objetivos, metamodelo de linguagem, que é a gente fazer uma checagem do que a pessoa está dizendo. Existe a ancoragem, né? Existe testes comportamentais para identificar qual é o padrão comportamental daquela pessoa. Eu vou ensinar a pessoa a acessar os próprios arquétipos na hora dela se comunicar de uma forma mais inteligente, que é um dos pontos, né? De como eu ajudo o meu cliente, identificar na pessoa como que ela pode ter uma comunicação mais inteligente para o público dela, para que ela se conecte, porque marca é muita conexão. Então, quando você fala de desenvolver as pessoas, de usar essas ferramentas, você precisa conectar com o outro. Por exemplo, vamos dar uma... Já que o nosso programa também tem muitos cantores que vêm aqui, né? E são vamos lá, nossos ouvintes. Por exemplo, um cantor. Eu quero cantar, vamos dizer, rock. Vamos colocar aqui. Você tem essa gestão, você consegue atender esse tipo de pessoa para dizer para ele como ele deve se comportar, o que ele deve vestir, o que ele deve falar, até em rede social? Primeiro eu vou tentar entender a razão dele querer cantar rock, né? Qual é a experiência dele cantando rock, se ele tem habilidade para isso. Então, a gente faz uma checagem. Tem um exercício que é justamente de avaliação de competências e habilidades, além da linha da vida, né? Um outro exercício que eu aplico, a linha da vida, para entender o que ele já fez, qual é a competência real que ele tem para querer cantar rock. Porque senão você concorda que todo mundo poderia cantar rock? Não, é uma pesquisa e tanto, né? É uma pesquisa aprofundada. Uma pesquisa aprofundada, e aí eu uso várias ferramentas para fazer isso. E, por exemplo, o que você quer dizer quando você diz que é o seu slogan, né? Foco na essência? A essência, ela é... Imagina, você acredita em espírito? Que você tem um espírito? Nós estamos numa era bem holística agora, né? Ao mesmo tempo que a gente está na busca de uma tecnologia super avançada, eu nunca vi tanta busca por coisas holísticas, né? Todo mundo acende um incenso, todo mundo busca algum floral, alguma coisa para se equilibrar. Quando a gente fala de essência, né? Eu vou te dar o exemplo de um bolo, tá? A essência, se você pegar para o lado
do espírito, da espiritualidade, que é a aplicação, a espiritualidade, vou desmistificar aqui, tá? É a aplicação da bondade, da compaixão, da gentileza, do amor, que são características essenciais para que um profissional se dê bem no seu negócio, no seu trabalho. Independente se ele é um líder e mais ainda se ele é, né, uma pessoa que as pessoas seguem. Quando você fala em essência, pegando nessa parte da espiritualidade, é aquele ponto vital imutável. Eu acredito que todos nós temos uma essência que é boa, né? Até a pessoa que pode ter feito as maiores atrocidades na vida, ela tem uma essência que, por natureza, ela é boa. Quando a gente pega um bolo, eu estou exemplificando aqui, usando metáforas, tá? Não, pode explicar bem direitinho que o nosso pra gente entender. Ouvinte aqui gosta. Quando a gente vai fazer um bolo, a gente coloca lá o ovo, a farinha, vários ingredientes. Todos esses ingredientes, você sabe que eles estiveram ali, porque tem o bolo ali que cresceu. Você sabe, colocou o fermento porque o bolo cresceu, tem o ovo porque deu a liga e etc. A essência, você não sabe que foi colocada no bolo. É o valor intrínseco. Você come aquele pedaço de bolo, ele está gostoso. Os ingredientes que são visíveis, você imagina e sabe que estão ali porque deu certo. A fórmula deu certo. Só que o toque especial do bolo foi a essência que foi colocada. Aquela essência foi só uma gotinha. Você sabe que tem alguma coisa diferente, mas você não sabe o que é. É aquela essência de baunilha. É aquela essênciazinha de baunilha, que dá aquele cheirinho gostoso, que dá aquele toquezinho diferente especial no bolo. É o valor intrínseco do trabalho. Então, é o DNA da minha marca. É quem eu sou, né? A partir das minhas crenças, dos meus valores, das minhas experiências, das minhas competências, habilidades. Toda essa junção de tudo aquilo que você é, traduzida nessa sua essência, que tem que também, Sandra, não ficar abstrata. Ela tem que ser de uma certa forma não, ela tem que ser bastante concretizada, para que a pessoa entenda o que você vende. Sim, né? sim. Então, no meu caso, desenvolvimento pessoal, você perguntou até no início, por que o desenvolvimento pessoal? Eu, observando a minha vida, eu descobri que eu já venho há muitos anos, né, na busca do meu propósito. E eu descobri que tudo meu sempre foi ligado a gente. Eu nunca perdi uma roda de conversa de um adulto. Eu deixava de brincar para ouvir a conversa da minha mãe com os amigos. Você é da onde, Rosana? Eu sou do Tocantins. Ah, tá. Tem um sotaque diferente. Tem, é meio misturado, né? Mineiro, tocantinense, capixaba, morei 11 anos em Vitória. E ali eu percebi naquele momento que fazia total sentido. Porque dentro da minha consultoria de imagem, que é um outro produto que eu entrego, continuo entregando, eu percebo que a minha paixão não é só transformar, por exemplo, o guarda-roupa de uma cliente, quando eu falo do produto imagem. É entender por que ela quer fazer essa transformação, o que faz ela querer se sentir mais bonita. Por trás dessa busca da autoestima, existe algum problema que a gente pode ajudar a resolver? Então, eu vou um pouquinho mais a fundo no cliente. Então, eu descobri que eu desenvolvo as pessoas nesse sentido através do desenvolvimento das suas marcas. Olha que legal, a gente não pode perder sua palestra, né? Vamos lá. Quando tiver uma palestra, convida a gente a aprender cada vez mais, né? Vamos lá. Gente, aqui é a Rosália Casagrande falando sobre branding, né? Desenvolvimento de pessoas e marcas. Tem uma pergunta aqui. Vamos lá. É bem interessante, né? Que é como fazer a gestão da marca, da pessoa, né? De forma congruente entre a vida offline e online. Tá. A nossa reputação, ela é construída desde o dia que a gente nasceu, Sandra. Tá? Então, inclusive, hoje a gente tem muito acesso para colocar isso para as pessoas verem, certo? Sim. Nas mídias online. Quando eu falo de congruência, né? Se falar de congruência e coerência e reputação, é você trazer o máximo de transparência e verdade nisso. Você nunca vai conseguir ser uma pessoa no trabalho diferente do que você é na sua casa, diferente do que você é com seus amigos. Se você tentar fazer isso, isso não vai ser uma coisa que vai deixar as pessoas confortáveis. E você não vai conseguir essa conexão genuína, que eu digo. Então, essa ponderação entre a mídia online e offline é você primeiro identificar o que eu preciso postar, né? A partir do que eu vivenciei, desde o dia que eu nasci até hoje, o que realmente é importante. A partir do que eu estou postando, eu estou ajudando as pessoas de alguma forma. Esse conteúdo é relevante, esse conteúdo vai fazer diferença na vida das pessoas, porque daqui 10 anos, daqui 5 anos, ou até daqui 1 ano, eu digo que nós não somos os mesmos de 5 minutos atrás, né? Então pode ser que no dia seguinte, ou daqui 10 minutos, ou daqui 10 anos, você vai se arrepender daquilo que você colocou.
Porque você já não é aquela pessoa, mas aquilo está registrado. A pessoa deu um Google, colocou seu nome... Apareceu. Aquilo foi 10 anos atrás. Você não pensa mais daquela forma, você não faz mais aquilo, você não desenvolve mais o seu conteúdo daquela maneira, mas aquilo está lá registrado. Por então, precisa ter muita consciência. Tem que ter muito cuidado, né? Até a gente mesmo, né? No dia a dia. Sim. Eu tento sempre postar coisas que vão elevar a vida de alguém. Exatamente. Né? Alguma dica, algo que vai fazer uma pequena diferença. Algum benefício, né? Eu acho que é isso, né, a vida. A gente sempre tentar ajudar um ou outro com uma palavra, com uma postagem que seja. Então, esse exemplo que você falou é bem legal. E eu acho que tem duas coisas que a gente pode buscar para realmente fazer isso de uma forma coerente, né? Uma é colocar o propósito naquilo que você está postando e que você está entregando. Outra é você realmente pensar na evolução do outro, né? Então, eu estou postando com propósito, de que forma que realmente eu vou ajudar o outro através disso que eu estou fazendo hoje, né? Faz sentido para mim e faz sentido para o outro? Sim. Se não faz sentido, é melhor a gente ficar calado, porque já tem tanto barulho, né? É melhor a gente não compartilhar naquele momento, espera um pouquinho e pensar estrategicamente, né? Se eu penso estrategicamente, eu penso, poxa, eu tenho esse propósito, meu trabalho ou o meu estilo de vida vai ajudar as pessoas dessa forma, e aí realmente eu posso me arriscar a, mesmo que eu tenha mudado daqui 5 anos, postar aquilo, mas eu não vou ter vergonha daquilo, aquilo não vai me gerar um problema muito grande, muito grave, e aí a vida segue mais levemente. Verdade. Agora, por exemplo, você atende empresas e pessoas físicas também, Sim. Né? Qual que é mais difícil? Eu acho que quando você pega, você vai trabalhar um ser humano em particular, ali na consultoria, é um pouco mais complexo, né? Um pouco mais denso, porque você vai ali identificar pontos muito intrínsecos daquela pessoa, valores muito pessoais, histórias, né? Às vezes fortes, que as pessoas sentem confiança de compartilhar com quem está ali, com o consultor, com o mentor. E às vezes você tem que transformar o sonho em objetivo. Exatamente, exatamente. E aí, nesse momento, né, nesse sentido, é um pouco mais complexo. Eu gosto dos dois, sou apaixonada pelos dois. Eu acho que nenhum profissional consegue levar para o palco aquilo que não tem atrás da cortina, sabe? Então, o que dá base para a gente subir no palco e fazer uma palestra, o que dá base para você entrar numa empresa e dar um treinamento é o elemento humano. E sem você ter passado por essa experiência do tete a tete, eu acho muito complicado. Eu acho que fica muito vazio. Por exemplo, as tragédias humanas, né? Ela é positiva ou não na vida da pessoa, para ela seguir na construção da vida? Depende de como você enxerga. Eu digo, é tudo um ponto de vista, né, Sandra? Pode acontecer a pior tragédia comigo e eu enxergar ali um grande aprendizado, eu enxergar ali uma grande oportunidade de eu me tornar um ser humano melhor, porque se aquilo aconteceu, aquilo veio para ensinar alguma coisa. Ou eu posso me vitimizar, eu posso falar que eu sou, né, um coitado e a minha vida não segue, eu entro em depressão, eu fico acamada, eu não me torno útil e aí você entra num ciclo vicioso, negativamente falando. E para sair desse ciclo, hein? Como fazer? Como fazer, Rosária? O primeiro passo é se conhecer. O primeiro passo é se conhecer, você identificar aquilo que você gosta, você encontrar uma paixão, pedir ajuda. Eu acho que nós estamos aí num caminho da sociedade muito complicado. O suicídio aumentou em 200% entre crianças de 10 a 14 anos. Eu acho isso, assim, extremamente alarmante, né? Vemos aí muitas pessoas com problemas mentais, psicológicos. É verdade. E isso é porque cada vez mais, né, uma das questões que tem se trabalhado muito aí na sociedade atual é que cada vez mais as pessoas estão se fechando. Tem muita, né? A gente estava falando de o que eu vou compartilhar, com que propósito. Tem muita comunicação, tem muito ruído, tem muito barulho. Às vezes a gente se cansa. Eu acho que todo mundo aqui já deve ter passado por aquele momento de que, nossa, hoje eu vou desligar o celular porque eu não aguento mais. Já. Nossa, né? Como, a gente fica saturado. Então, Não, às vezes eu olho pro meu telefone e falo, gente, esse telefone vai explodir qualquer dia desse. Porque é muita mensagem, é muito vídeo, é muita foto, exatamente. Né? Que a gente faz tanta coisa. Então, selecionar é importante, né? Às vezes você fala assim, poxa, eu preciso jogar isso aqui fora. Ah, não, vou deixar para amanhã. Aí quando vê, fica aquele monte de coisas que você não vai usar. Exatamente. E é muita informação que você vai salvando. Às vezes não é tão importante todas as informações. Também a gente não vai conseguir pegar todas do mundo, né? Não. Tem que saber selecionar. Você tocou num ponto muito importante de uma boa gestão da própria marca. Para você
começar a gerir bem a sua própria marca, você vai ter que descartar muita coisa. Não dá para você querer agradar todo mundo. Nem Deus consegue fazer isso, nem Jesus, nem as grandes personalidades, grandes líderes conseguiram agradar a todos. Então, a gestão da marca, ela é um processo de escolha e ela é um processo de descarte. E aí entra muito a questão do desapego. Porque é melhor você ser especialista numa coisa do que você ser generalista em tudo. Né? Você não vai conseguir agradar a todos. Então, eu acho que entender, fazer esse filtro, entender o seu propósito, né? Dentro do processo de consultoria, a gente fala de propósito, fala de mapeamento da essência. Então, o que é importante para você, o que faz sentido, do que é importante, porque a gente fala, propósito está muito já batido também. A gente escuta muito propósito. Eu entendo propósito, né? É verdade, está bem batida. Todo mundo já enjoou de ouvir de falar em propósito. Propósito e projeto, né? Eu tenho projeto. Que projeto, né? É verdade. Propósito é você entender que tem um espaço ali para você sentar, que já é seu. Você ganhando clareza sobre você e sobre a sua marca e como ela pode fazer isso de uma forma estratégica e gerir a própria marca, né? Vai te levar para aquelas pessoas que precisam daquilo que você entrega. Então, o propósito eu tenho uma coisa importante para entregar para a humanidade, para a sociedade, para o meu mercado, para o próximo, e essa pessoa precisa disso. Se não tiver essas pessoas que precisem daquilo que você considera muito importante, não é propósito. O propósito ele tem que ser útil. Então, se o propósito não tiver utilidade, não é propósito. Ele tem que ser útil e tem que pegar uma grande massa também, né? Tem que ser útil. Pode ser um nicho específico do seu mercado, pode ser uma grande massa, pode ser onde você definir que seja, desde que você faça. Você pode ter o propósito de cuidar bem dos seus filhos. Tem gente que nem isso, né? Então... voltando à gastronomia. Então, por exemplo, tem lá, a pessoa estudou gastronomia, ela fala, puxa, mas eu sei fazer doces, eu adoro fazer doces, amo fazer doces, eu vou vender na faculdade, ou então no trabalho, ou então para meus amigos, eu vou começar fazendo aí. Aí a mãe vem, não, minha filha, não é assim, você estudou, você não vai ficar fazendo docinho em casa para vender na esquina ou para os seus amigos. Arruma um trabalho num restaurante, ou então monte um seu restaurante. É complicado, né? Você ter que decidir como fazer nessa hora, porque a família vem também intrometer na sua escolha. Acontece muito isso. Eu sou perita nisso. Meu pai é médico, minha mãe é médica, e obviamente uma família onde você tem uma construção de padrão profissional tradicional, espera-se dos filhos um padrão mais tradicional também. Com certeza. Então, eu vim para quebrar todos os rótulos, todos os padrões, e é uma das coisas que eu trago bastante, né, dentro do trabalho de personal brand, é tirar a pessoa da caixa, né? Na verdade, eu falo que a caixa nem existe. Então, eu acho que essa coisa de quebrar padrão, de quebrar rótulo, desde que aquilo seja feito de uma forma responsável, consciente, que não vá dar prejuízo para o outro, eu acho que você pode se posicionar, explicar, nesse caso, para o pai ou para a mãe, que aquilo é importante, mesmo que ele não entenda, faz. E mesmo que não seja tão vantajoso, ou então financeiramente falando, né? Mas é a realização daquela pessoa está realizando aquilo. Eu acho que tudo tem... A própria natureza, Sandra, mostra pra gente que tudo tem um tempo, né? Nós temos 4 estações, em cada estação acontece uma coisa diferente com a natureza, e a gente precisa esperar. Foi pura criação do ser humano ter todas as frutas em todas as estações, você concorda? Verdade. Né? A gente tem a cada estação, cada fruta específica. Nós fomos lá e inventamos que tem, né, formas de conseguir, e aí hoje temos os resultados aí dos agrotóxicos, enfim. Então, quando a gente fala de construir uma nova carreira, de reposicionar a carreira, tem um tempo de maturação para que isso aconteça, né? Isso não é do dia para a noite. Com certeza. Se você faz qualquer faculdade, vamos pegar o exemplo dos meus pais, uma faculdade de medicina, você demora 10 anos praticamente para se formar especialista, e depois você tem que investir num consultório, você tem que investir em equipamento. Se você fizer as contas, você demora alguns anos para retomar aquele investimento que foi feito. Com certeza, não é assim, né? Da noite pro dia. Exatamente, não é. Olha, tem mais outra pergunta para você, mas antes vou dar um recadinho aqui para o pessoal, os nossos ouvintes da Rádio Conectados. A Rádio Conectados estará presente na 7 Expo 2019 e se você estiver na feira e encontrar alguém usando a camiseta da Rádio Conectados, peça um brinde. Então, tá aí o nosso recadinho. Rosália, tá acabando nosso programa, ó. Jura? Nós temos aqui 4 minutinhos só para finalizar, mas eu tenho uma pergunta aqui que eu separei.
que é a última, né? Vamos lá. Por exemplo, você tem acompanhado vários profissionais, né? Como você falou, profissional liberal, né? Sim. Profissionais de empresa. Me diz, você tem algum exemplo assim, que você pode falar para os nossos ouvintes? O que não fazer diante de uma marca? Diante de uma construção de marca, no caso. De uma construção. Isso. Primeiro, nem trazer o superego, né, nem valorizar demais aquilo que você faz, ter muita responsabilidade daquilo que você vai entregar. E não se desvalorizar também, né? Eu vejo muitos profissionais que têm muita competência, muita capacidade e tem muito medo, Sandra, de se expor, tem medo de falar, não sabe se vender. Então, eu acho que Tem bastante, né? Tem muito. Então, eu acho que o que não fazer é não ter medo, né? Só tem uma forma de você superar a própria vulnerabilidade. Sai e a vulnerabilidade da sua marca. Sim. É fazendo, é sendo vulnerável. Então, nós estamos aqui nessa entrevista agora, nós estamos vulneráveis, né? A cometer erros, a cometer uma gafe, enfim. Então, eu acho que você conseguir trazer essa segurança, sabe, pessoal? Então, eu acho que não ter medo de se expor e não negligenciar, né? Nem ir para um extremo de achar que é muito além daquilo que já existe, nem também muito abaixo. Tentar sair do medíocre no sentido do mediano, criar um valor especial de marca, a sua, né, essência singular dentro da sua marca, mas de uma forma congruente, responsável, guardando o tempo certo. Com certeza. E o medo dá mesmo, né? O medo dá, fica aquele friozinho na barriga, né? Mas a gente tem que ir pra frente. Tem que ir com medo mesmo. Tem que ir com medo. Não fazer, né? Não ficar no mesmo lugar. A gente precisa querer ser diferente todo dia, ser melhor todos os dias, entender que a gente tem muita coisa para evoluir. Estamos todos aqui por um propósito maior, né? Acho que um deles é a própria evolução. Isso, a gente está aqui construindo, em construção. Agora, diga para mim, onde te encontrar nas redes sociais, as pessoas que querem consultar com você? Tá. O site vai sair agora até final de setembro, né? rosaliacasagrande.com.br. As minhas mídias todas estão em nome de Rosália Casagrande, LinkedIn, Facebook e Instagram. E no meu telefone, né, telefone da empresa, 941 80 0567. Que legal, Rosália. Muito gratificante ter você aqui. Muito obrigada, legal. Sandra. A gente aprendeu muitas coisas. Depois eu vou ouvir de novo a entrevista, né? Porque a gente fala que depois a gente ouve em casa gostosinho, né? E se você gostou da nossa programação de hoje, pode mandar o like, né? Manda o teu tchauzinho. Muito obrigada. Que a gente vai respondendo, né? Vamos lá. Com certeza. Vai ser um maior prazer recebê-los aqui. Então, Rosália, ficamos assim. Eu te aguardo em nossa programação, em uma outra oportunidade. Com certeza. Gostei demais do tema. Aprendi muito e quero aprender mais, cada vez mais. Que bom, eu gosto de ser útil. Vamos lá. Então é isso aí, querido ouvinte. Obrigada, Sandra. Obrigada a você, pela oportunidade. Tchau, tchau. Querida ouvinte, muito obrigada por hoje.